Sejam bem-vindos ao 5º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Eu sou o professor Fausto, farmacêutico e professor do curso de farmácia do Unisalesiano de Araçatuba. Hoje, temos a honra de receber a farmacêutica doutora Patrícia Gurgel, que abordará o tema Atuação do profissional farmacêutico na área de estética. A doutora Patrícia é graduada em farmácia pela UEL, Universidade Estadual de Londrina. Ela é especialista em análises clínicas pela Unipar. Ela é mestre em análises clínicas pela Universidade Estadual de Maringá, especialista em estética avançada pela Unipar, já é professora universitária há 18 anos, trabalhando na coordenação dos cursos de graduação presencial da Unipar de Francisco Beltrão, tanto do curso de farmácia desde 2019, de estética e cosmética desde 2021 e de biomedicina desde 2024. Coordenadora também de curso de pós-graduação da Unipar de Francisco Beltrão, e sócia da Clínica Sol Estética Integrada. Doutora Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigado pela disponibilidade, por aceitar prontamente o nosso convite, é uma honra recebê-la. E agora eu passo a palavra para você falar um pouquinho dessa sua experiência na área de estética como farmacêutica. Bom, primeiramente, muito obrigada aí pela apresentação, pelo convite, é uma honra poder participar desse evento com vocês. Então, vou contar um pouquinho aí da minha caminhada na área da estética. Ela é bem recente, na verdade. O que eu falo sempre, né, aquela experiência de professor, né, nunca diga nunca, que você nunca vai atuar em determinada área, porque a gente nunca sabe, né, o que vem pela frente aí. E eu sempre fui, desde que me formei, dar análises clínicas, sempre. E em 2021 eu recebi um desafio que era coordenar o curso de estética e cosmética, né? Então, para mim foi assim um baita de um desafio, porque era uma área muito diferente daquilo que eu estava habituada. E aí, coincidentemente, estávamos abrindo aqui em Francisco Beltrão a primeira turma de especialização em estética avançada. Falei, vou fazer para entender um pouco mais desse universo, né? E comecei a gostar, e surgiu a oportunidade de assumir a gestão da clínica, né, que agora a gente chama ela de Clínica Sol, ela tinha um outro nome na época, e agora, né, eu tento conciliar, né, os atendimentos na clínica com a coordenação dos cursos, as aulas, né, que eu também dou aula nos cursos, e aí a gente vai encaixando aí os horários de atendimento. A clínica, ela não tem só a parte da estética avançada, a gente tem a parte de estética tradicional, temos cabeleireira, manicure, né? Então, a ideia é a pessoa ir até a clínica e poder fazer todos os serviços num único local, né? E daí, para poder atuar nessa área, então, eu precisei fazer, né, a especialização, uma instituição reconhecida pelo MEC, 360 horas no mínimo, né, para ser considerada aí uma especialização, e depois, né, de feita essa especialização, eu precisei mostrar o meu certificado para o Conselho Regional de Farmácia para que ele me habilitasse, né? Então, não é a pós-graduação que vai te habilitar a atuar na área da estética, quem faz isso é o teu conselho, né? Independente aí se é farmacêutico ou não, mas é o conselho que vai dizer se está tudo ok e você pode atuar ou não na área. Então, se vocês forem na página do Conselho de Farmácia, vocês conseguem pesquisar, né, pelo nome do farmacêutico ou pelo número do conselho dele, quais são as habilitações, né, em que áreas ele está autorizado a atuar. E isso é bem importante, porque a gente está num momento em que nós temos muitos profissionais atuando nessa área, né? Muita gente quer trabalhar com a estética avançada, mas nem todo mundo está autorizado a trabalhar. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas a isso, que elas busquem, né, a informação nas páginas dos respectivos conselhos, para ver se aquele profissional realmente está
habilitado a atuar naquela área. Entendi. Esse mercado é um mercado que está em grande expansão, né? Provavelmente por isso que a sua universidade sentiu a necessidade de abrir esse curso devido à demanda, né, que estava procurando, né? E, consequentemente, o mercado tenta atender essas necessidades aí, né? O que você tem para falar aí no Paraná, como que está a procura da área de estética? Porque há muito tempo atrás isso era restrito ao cirurgião dentista, ao cirurgião é, é, que faz cirurgia plástica, né? Depois os dentistas foram se aprofundando, e agora já tem o farmacêutico, o biomédico, o enfermeiro, e tem até os leigos aí que alguns procedimentos mais superficiais fazem, mas existe também o problema dos procedimentos não autorizados aí, né? Então, que você tem para contar para a gente da experiência sua aí, como farmacêutico, se o mercado absorve bem, se ele quais os procedimentos que o farmacêutico, com a especialização de no mínimo 360, a gente fala mínimo, né? É o mínimo. Sempre está saindo novidade nessa área, né? Tanto ainda mais na área da farmácia, né? De cosméticos novos, quanto equipamentos novos, né? E produtos novos. O que você tem para falar para a gente de novidades e como que está o mercado nesse sentido aí? Olha, para vocês terem uma ideia, nós abrimos então a primeira turma, né, da especialização. Na verdade, abriu em 2022 e a gente está na 7ª turma já. Tamanha tem sido a procura, né? E já temos assim alunos na fila de espera para uma 8ª turma. Então, realmente, tem muita gente buscando atuar na área da estética avançada. Nem todos conseguem se inserir no mercado, tá? Porque essa questão da concorrência, né? Então, a gente está tendo um pouco mais de facilidade em comprar os produtos, eles estão um pouco mais acessíveis, os procedimentos também, né? Por conta da concorrência, né? Então, a gente vê aí uma briga de mercado bem grande e, inclusive, assim, procedimentos sendo ofertados a valores que a gente até desconfia, né, da origem aí dos produtos, enfim. Então, atuando tem muita gente mesmo. Agora, atuando dentro das normas, cuidando, né, da qualidade dos produtos, usando protocolos corretos, não são muitos, não são muitos. Se a gente for investigar realmente, olhar nos conselhos, verificar as habilitações, muita gente não tem essa autorização realmente. E uma coisa que eu digo, não adianta só você ir lá e fazer a especialização. Você não vai sair sabendo fazer tudo, né? A especialização, ela vai te dar um panorama do que é a área, né? E aí, depois disso, você vai precisar buscar cursos de aperfeiçoamento. Então, imersões, mentorias, né? Então, assim, já fiz várias mentorias de toxina botulínica, preenchimento, bioestimulador, mesmo depois, né, de ter feito a especialização. Porque com a carga horária da especialização não dá tempo de você se aprofundar muito em cada um dos procedimentos, né? E aí, como você comentou, os avanços são muito grandes e muito rápidos. Cada dia, cada semana é um produto novo, uma marca nova, né? E aí a gente tem que estar ali o tempo inteiro correndo atrás, né? E é muito importante que as pessoas tenham então em mente que não é só fazer a especialização. Você vai ter que continuar buscando se aprofundar no assunto, senão você não vai fazer um bom atendimento. Ainda mais hoje em dia com as redes sociais, que a informação chega muito rápido, né? Às vezes o cliente já chega pedindo um procedimento que nem você, às vezes, está sabendo que já está disponível no mercado, né? Então, aí, às vezes, você fica Exatamente. muito dependente, às vezes, do fornecedor vir, né, te apresentar o produto, ou te dar um treinamento sobre aquele, seja a técnica, o produto, ou equipamento, né, para você estar se aperfeiçoando naquilo ali, para poder também orientar o paciente, que às vezes ele chega com uma ideia daquele procedimento que vai ter um resultado X,
e você explicar para ele quais são os limites também, não fazemos milagres também, né? Essa questão da internet, a gente vê muito, né? Eles veem os antes e depois, né? E aí fala, não, é isso que eu preciso. E aí ele chega para você e você tem que explicar que entre aquele antes e aquele depois tiveram N procedimentos, né? Não foi uma coisinha que foi injetada lá que surtiu aquele efeito, né? E aí é uma coisa que a gente observa bastante. Então, às vezes a pessoa fala, não, mas eu quero trabalhar com Botox, né? E a primeira coisa que a gente explica, inclusive a disciplina de toxina botulínica na pós, agora quem está ministrando sou eu, então uma das primeiras coisas que eu explico para eles, eu falo, Botox é uma marca, né? Então você não vai trabalhar com Botox, você vai trabalhar com toxina botulínica, né? Senão o paciente vai cobrar de você que você use o Botox, né? É o que você está vendendo. E muita gente acha que ele vai resolver todos os problemas. E às vezes ele chega lá pedindo que ele quer Botox, que ele quer fazer o Botox, e aí você tem que convencer ele, explicar que não, que a aplicação da toxina vai ser a cerejinha do bolo. Que antes nós vamos ter que fazer todo um protocolo ali para recuperar aquela pele, né, tentar segurar um pouco aí o envelhecimento, a flacidez, para daí depois a gente ter aquele efeito bacana do Botox. Então, assim, a gente precisa ir conversando ali com o paciente, cliente, né? A gente fica meio assim nessa sai das análises clínicas para a estética, daí não é mais paciente, é cliente, né? E assim, você tem que ter argumentos, né, para convencer ele que esse é o melhor caminho. E é só estudando para você tentar, você prever, né, o que aquele tratamento vai levar, né, de resultado para aquela pessoa. Pegando um gancho isso daí, parece, pelo que você está me dizendo, o carro-chefe é a toxina botulínica. Exatamente. O carro-chefe, tipo assim, que a procura vem em cima disso, mas quais outros procedimentos que às vezes até são necessários a serem feitos juntos, ou até, como você disse, antes da aplicação da toxina mesmo, quais são os procedimentos mais comuns do dia a dia da clínica mesmo, que você vê que são mais procurados, ou que você, às vezes, o paciente nem sabe, mas você indica para ele para ter um bom resultado? Quais são? Cita os principais procedimentos e quais as aplicações deles. Que a gente tem que pensar, né, nessa parte da estética, e aí é uma vantagem do farmacêutico, né? A gente pode atuar tanto com facial quanto com corporal, né? Então, por exemplo, os dentistas, eles não podem atuar na área do corporal, né? Então, isso é uma vantagem que o farmacêutico tem. E a gente tem que pensar que não é só aquilo que a gente está enxergando, né? Que é a ação basicamente da toxina, né? Você vai enxergar ali o resultado, mas por baixo, né, existem muitas camadas ali, né? Então existe musculatura, existe a parte vascular, existe a parte epitelial, e aí a gente tem que tratar todas essas camadas para chegar num resultado, né, bacana. Então é muito comum que a gente tenha que fazer associações. Então não adianta eu dizer que eu quero trabalhar com toxina botulínica, porque eu não vou ter o resultado que eu preciso só trabalhando com aquele procedimento. Né? Então, tem a aplicação da toxina botulínica, tem o bioestimulador de colágeno, que daí a gente pode fazer tanto ele injetável, quanto utilizar alguns equipamentos, né? Então, por exemplo, vou citar o nome do equipamento, que é muito famoso, que é o Ultraformer, né? Que é o ultrassom microfocado, também faz esse estímulo de colágeno. Tem os preenchedores, né? Para você reposicionar ali as estruturas na face, no corpo também é possível utilizar. Os fios de sustentação, né, que eles têm um efeito de bioestimulador, só que localizado ali no local onde você põe, né, o fio, e por aí vai, né? Então tem ali o facial, o corporal, o capilar também, né? A gente pode atuar nessa área que também está tendo uma demanda bem grande agora, principalmente depois do Covid, né?
O pessoal percebeu sequela. aí, né, um dos efeitos colaterais aí, a queda de cabelo, e aí eles procuram bastante a parte capilar também. Que aí atua como farmacêutico, tanto a parte medicamentosa, quanto também equipamentos, sei lá, como lasers ou coisas do Isso, tipo. isso. O microagulhamento, né, a intradermoterapia, então a gente vai injetando, né, esses produtos para estímulo do crescimento, desse cabelo aí, né? Mas é importante também isso, né, que você comentou agora, que daí como farmacêutico a gente tem aquela bagagem, né, tanto do conhecimento aí do medicamento quanto dos exames laboratoriais também. Porque de nada adianta eu fazer todos esses procedimentos se a pessoa está com deficiência de vitaminas, está com uma anemia, está inflamado, né? Então eu não vou ter um resultado bacana se tudo isso não estiver equilibrado, né? E a farmácia dá essa bagagem, né, para o profissional. Você consegue sozinha fazer todo esse tipo de intervenção ou você precisa das parcerias com nutricionista, com o dermatologista? Qual que é o limite do trabalho do farmacêutico nesse tratamento mais globalizado? Não, a gente consegue ir bem longe, né? Exceto se, por exemplo, né, a gente tem algumas pessoas que chegam lá na clínica e elas já estão num processo de envelhecimento já muito avançado, né? E aí, só fazendo esses procedimentos injetáveis, a gente não vai conseguir um resultado bom, né? Então aí a gente já orienta, fala, não, aqui no teu caso você vai precisar mesmo de um lifting facial, então vai ter que, né, buscar um cirurgião plástico, ou às vezes a pessoa está se queixando daquela flacidez, né, nos olhos, e nós não vamos conseguir resolver isso com a toxina e com o bioestimulador, então tem que ir mesmo fazer uma blefaroplastia, né? Então a gente vai orientando. A questão do corporal, a gente sempre orienta procurar, né, uma nutricionista e também fazer atividade física, né, procurar um profissional para acompanhar esse procedimento, porque senão a gente não consegue só com o procedimento estético atingir esse resultado, né? Então, eu quero melhorar o aspecto da celulite, eu quero diminuir gordura localizada, mas eu não quero fazer nada, né? Você só faz os procedimentos em mim, aí não funciona, né? É milagre. Então a gente daí, em alguns momentos, a gente precisa fazer as orientações, mas a gente pode fazer a solicitação dos exames, né? A gente tem essa formação, essa autorização, e também a gente pode fazer algumas prescrições, no caso, né? Como especialista na área de estética avançada. Inclusive, saiu recentemente, né, o RQE para estética avançada ali pelo Conselho de Farmácia. Né? Então, são alguns avanços aí que vêm adicionando funções aí, delegações para a gente na área. Aumentando também as responsabilidades, né? Então, Exatamente. apesar da gente ter essa formação, é importante a gente estar conseguindo interpretar, né, pedir os exames, saber interpretar esses exames para poder indicar também que suplementações são necessárias para esse paciente aí, né? Exatamente. Outra coisa também é saber interpretar e entender que não é todo paciente também que pode fazer todos os procedimentos. Então, que às vezes quer fazer uma limpeza de pele, tem uma acne muito severa, ou tem alguma outro problema de pele, não sei, uma Sim, dermatite, uma psoríase, não sei, psoríase. né? Uhum. Quais são os limites ou quais são os cuidados que pacientes que são mais frágeis, digamos assim, né, que devem ser tomados um certo cuidado redobrado na estética desses pacientes aí. Hoje em dia a gente tem muitas pessoas com doenças crônicas, né? Então, a gente sempre tem que fazer uma anamnese muito bem feita com essa pessoa, que às vezes ela vem ali com uma expectativa tão grande de fazer aquele procedimento e que ela acaba até deixando de falar alguns aspectos aí da vida dela, da saúde dela, né? Então, a gente tem que ter uma conversa bem cuidadosa com esses
possíveis clientes, né, explicar que nem tudo é ouro, né, que existem também as possíveis intercorrências que podem acontecer, né, dependendo da condição, né, da pessoa, dependendo do procedimento, então, que determinadas situações, por exemplo, uma pessoa que tem aí, tá com o diabetes não está controlado, né? Quais os riscos dela fazer um procedimento injetável, né? Então, cicatrização, infecção, né? Então, a gente precisa explicar isso para esse cliente, para que ele entenda que é importante ele relatar todas as condições dele para a gente. E uma outra situação que a gente se depara bastante é aquela pessoa que vem com uma expectativa muito grande em relação àquele procedimento. E aí ela faz o procedimento e em uma vez, não acontece tudo aquilo que ela esperava, né? Então, é alinhar o que realmente eu consigo entregar com a expectativa, né? Às vezes é melhor nem fazer. Se a pessoa Expectativa com a realidade, né? Ou que isso, ela tenha paciência de esperar, fazer todas as etapas do tratamento completo, né? é o que eu sempre digo para né, as pessoas que eu avalio. Não foi do dia para a noite, né, que isso aconteceu. Então, você não dormiu com a testa lisinha e acordou com ela enrugada, né? Foi acontecendo isso. Então, também não vai ser da noite para o dia que a gente vai melhorar essa condição, né? Então, eu sempre martelo nessa tecla, né, que é uma somatória de coisas. Então, não adianta nada eu fazer lá um bioestimulador para melhorar o aspecto da pele se a pessoa não tomar água, né, em quantidades adequadas em casa. Então, é juntar, né? É aquilo que a gente pode fazer por eles ali no consultório e que eles também precisam fazer no dia a dia deles. E às vezes é isso, eles chegam ali para a gente e querem que a gente resolva, né? Então tem que conversar bastante, tem que explicar, mostrar foto, né? Tirar muita foto também. Então, na especialização, inclusive, a gente tem a disciplina de fotografia, né? Que é muito importante você registrar, né? O procedimento, enfim, ali o que você vai fazer detalhadamente, para depois você poder mostrar para essa pessoa, ó, então tava assim, olha como é que tá agora, né? Melhorou, não melhorou, porque às vezes, né, a gente ali se olhando todo dia no espelho, a gente não percebe a mudança, né? Então, assim, aprender a registrar todos os passos que você dá e também aprender a reconhecer as harmonizações fotográficas que a gente vê bastante na internet, que às vezes é aquilo que a pessoa olha e fala, eu quero esse resultado. E na verdade foi uma foto tirada de um ângulo diferente, Sim, né? sim. Então a gente aprende a reconhecer isso também, que a gente chama de harmonização fotográfica, né? Uma photoshopada, mas Mas existem assim, técnicas fotográficas que mudando a favorecem. posição, né, do queixo, o ângulo, a luz, você já melhora algumas coisas, né, sem fazer nenhum procedimento. Então, é importante, né, que a gente entenda isso, explique para a pessoa. Às vezes eles trazem, né, ó, eu quero esse resultado aqui, né? E aí É, e, tem que e não é, ele não é aquela pessoa, então às vezes não nem combina com ele, né? Com o biotipo, sim, com é o importante modelo do isso também. rosto, né? Aham. Então, estão acontecendo muitas desarmonizações faciais, às vezes, né? Pela busca desenfreada por procedimentos que acabam causando deformações que a pessoa talvez depois nem se reconhece mais, né? Não, não. Isso pode acontecer realmente. A gente vê bastante, até pessoas que fazem o procedimento e depois se arrependem, né? E querem reverter, né? E normalmente, daí o que eles fazem? Eles buscam outro profissional para fazer essa reversão, né? Então tem que se blindar, né? A gente tem que atuar ali registrando todos os nossos passos, né? Para nossa segurança, para a segurança do paciente, da segurança da sua clínica também, né? Porque tem todas essas expectativas aí que às vezes não é possível cumprir, né?
E com esse tempo de experiência sua no mercado de trabalho, você percebe que há uma diferença entre, por exemplo, os procedimentos procurados pelos homens e pelas mulheres? Imagino eu que talvez o homem mais a nível corporal, talvez perda de medidas, e a mulher mais a parte facial, não sei, perguntando como leigo mesmo. Aham. A gente tem, assim, poucos pacientes homens, né? A maioria são mulheres, e os que a gente atende, né, o público masculino, normalmente são maridos, namorados, né, que daí as esposas, as mulheres, convencem eles a ir lá fazer algum procedimento, né? Mas a gente tem tentado mostrar para o público masculino que é para eles também, né? Que é para todo mundo, perdão, que é para todo mundo, né? A estética, ela tá aí para todos usarem, né? E a gente está tentando entrar nesse nicho. Mas não tem diferença do tipo de procedimento que é procurado por um ou por outro. Eu acho interessante que, assim, no público masculino, a questão da toxina botulínica, né, acaba sendo ali também o que eles procuram de imediato, capilar e manchas. Uhum. Manchas. Então, a gente trabalha com a parte dos peelings, né, para melhorar essa questão de manchas, de melasma, e eles acabam procurando esse procedimento. Porque, né, o homem não gosta de usar maquiagem, né? Todos que gostam ali de passar uma base, enfim, às vezes tem alguma mancha, né, que incomoda eles, e aí eles buscam algum procedimento estético para amenizar, né, essa questão. Mas o capilar eu diria que É é o o principal, carro-chefe hoje. né? Aham, É pela genética mesmo, né? O homem é mais suscetível à calvície mesmo, né? aham, aham. E você percebe também, talvez, a idade também tem cada vez reduzindo mais, pessoas cada vez mais jovens procurando o defeito onde não tem ainda. Não, não. Eu acho que pela característica nossa ali na clínica, Já né? barra, já. O nosso público ali é o público 35 mais, 40 mais, né? Não é nada assim exagerado. Aquela clientela assim que quer mesmo segurar um pouquinho, né, os aspectos ali do envelhecimento que é natural. Ninguém está querendo se transformar, né? As pessoas querem só Retardar, gerenciar, né? né? Esse seria o termo que a gente gosta de usar. É gerenciar. Ninguém quer entrar num balde de formol. A gente só quer criar um pouquinho, né? A ação do tempo aí, né? De forma natural, de forma que a pessoa consiga se reconhecer no espelho e se sentir bem com aquilo que ela está vendo. Né? Uhum. Então, eu acho que por esse aspecto, pelas características nossa também, né? A gente acaba atraindo um público que tem as características semelhantes a gente, né? Então, talvez, né, a gente tenha ali um pouco de mais jovens por causa da universidade, né? Então, é a prof que faz, então eu vou lá, né? Mas aí são procedimentos mais light, vamos dizer assim, né? Limpeza de pele, design de sobrancelha, né? Uhum. A parte mais injetável, a pessoal lá dos 30 a mais. E é importante também, assim, você ter essa experiência como professora e também como empresária, né? Para passar para o aluno que às vezes você ensina toda a técnica, eles têm toda a expertise da técnica em si, só que você ter uma clínica um pouco além, né? Ser empresário, ainda mais no Brasil, tem os seus desafios. Então, eu queria que você Sim. falasse um pouquinho também nessa área, né? Que explicar para o estudante aí que pensa no futuro, o farmacêutico que acabou de se formar, a partir para essa área estética, quais os desafios de você ser um empresário farmacêutico esteticista, né? No Tudo bom. Brasil, parte de administrativa, financeira, de pessoal, de marketing, de Uhum. cuidados de legislação sanitária, com conselho e tudo mais. Não é pouca coisa que você precisa ir atrás, né, para começar ali o seu negócio, que seja uma sala para você atender, né? Então você tem que se adequar às normas da vigilância, licença sanitária, descarte dos resíduos, né? Porque a gente vai trabalhar com
material biológico, vai trabalhar com pérfuro cortantes, então a gente tem que ir atrás de tudo isso. Eu confesso que eu tive sorte nesse aspecto, porque eu tenho uma sócia lá na clínica que tem muita experiência com essa parte de empreender, né? Eu estou aprendendo ainda, né, essa parte, até porque a universidade, a parte de coordenação, acaba consumindo bastante o tempo, né? Então, ela é biomédica, essa minha colega, é especialista também em estética avançada, e ela que toma conta mais essa parte administrativa da clínica. Mas, assim, gente, não é fácil. Eu tô para dizer que mais fácil é você estudar, fazer após, fazer os cursos e fazer os procedimentos, porque essa parte que daí, né, o professor até falou ali, ó, até marketing, né? A gente tem que aprender a fazer o marketing ou contratar alguém, mas quem está começando não tem, às vezes, né, essa parte financeira aí a ponto de você poder investir nisso. Então, você tem que fazer o marketing, você tem que fazer a contabilidade, você tem que fazer de tudo um pouco ali na clínica. Então, por isso que é importante você também saber trabalhar em equipe, porque às vezes você vai precisar de uma outra pessoa ali do teu lado para te auxiliar nisso, né? E eu vejo que tem muita gente que hoje em dia cada vez mais dificuldades em trabalhar em equipe, né? Com outro profissional, principalmente se esse outro profissional não for da mesma área que você, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso, que é bem importante. A gente deixar de ter esse preconceito, digamos assim, né? Porque é importante, talvez, justamente com a pessoa que está querendo começar na área, né, por não ter expertise mesmo, fazer associações, fazer parcerias, né, se associar, às vezes, até o imóvel que você vai escolher, onde vai montar a sua clínica, tem que ser no ponto estratégico, ou associado em um imóvel que tenha várias salas, em que um profissional puxa um cliente para o outro, que cada um faz uma etapa, né, para Sim, você sim. poder se desenvolver, porque você, logo de cara, meter cara e a coragem sozinho, tem que ter um capital muito grande, apesar que alguns fornecedores, imagino eu, que eles trabalham até com um sistema de fornecer o equipamento como se fosse a longo prazo, uma parceria, não como se fosse um consórcio, né? Coisa do tipo, que você não precisa comprar a máquina, desde que você compra os insumos dele, você pode ficar ali com aquele equipamento, mas mesmo assim, você não pode ter de tudo, você tem que escolher o que você vai Não. trabalhar. Então, se você tem uma noção de mercado, do que você vai escolher para trabalhar, que talvez seja o desafio inicial aí, né? Exatamente. Então eu vejo bastante gente que fala assim, mas eu não gosto da parte corporal. Eu não gosto do capilar. Eu não gosto disso. Gente, não existe, tá? Não existe, porque assim, você vai espantar. Você vai espantar a tua clientela, porque é aquilo que eu falei da nossa ideia da clínica, né? Que a gente quer que a pessoa vá num lugar e possa fazer todos os procedimentos que ela gostaria naquele mesmo lugar. Então, assim, ó, se eu realmente não gosto, não levo jeito, sei lá, para a parte corporal, eu vou ter que colocar alguém para fazer. Porque senão essa pessoa vai deixar ali na minha clínica para ir em outro lugar onde tenha um profissional que faça o corporal, que faça o facial, né? E ela saia de lá com todos os procedimentos que ela quer fazer, né? Então, ou você faz, ou você trabalha com alguém que faça, né? Em relação aos equipamentos, tem alguns equipamentos que tem um custo bem elevado, e aí a gente aluga eles, né? Então, tem muita gente na área da estética que está focada nisso. Eles compram os equipamentos e eles alugam para os profissionais da área usarem um dia, usarem uma manhã. Então, eles cobram aluguel, cobram por disparo, né, do ultrassom, porque realmente não é viável você ter um equipamento desses numa clínica que está começando, né? Aí mais para frente, de repente vale a pena. Tem que fazer um cálculo da demanda, se a demanda cobre o gasto ou não de você adquirir um equipamento desse, que às vezes você acaba de pagar ele, sai um equipamento novo, ele já está defasado. Às vezes compensa você Exatamente. pagar um pouquinho mais caro no aluguel, mas você está sempre com o equipamento
novo, digamos assim, né? Ou está saindo novidade? Revisado, isso é importante também, né? Então, a parte, quem trabalha com equipamentos, desde o equipamento mais simples, então, o vapor de ozônio, que é usado ali no capilar, na limpeza de pele, né? Até esses Ultraformer aí de 300 mil reais, todos eles têm que estar com a manutenção em dia, tem que estar revisado. A vigilância sanitária vai pedir para você, né? Cadê? Quando que foi a última vez que você fez a manutenção preventiva dos equipamentos? Né? Então, isso é custo para a empresa. Então, eu não vou ter qualquer equipamento, eu tenho que fazer uma análise daquilo que realmente vale a pena manter lá dentro, né? Que eu vou usar, que eu vou. Então, analisar bastante antes de decidir o que você vai ter na clínica, o que você vai precisar, porque senão você vai ficar com um equipamento parado ali que está te gerando custo, né? Sim, e é uma quantidade muito grande, né? Como a gente já falou desde o início, de procedimentos, de técnicas, equipamentos, produtos, enfim. Opções. Uhum. Então, também fica difícil a gente estar acompanhando e verificando realmente quais os produtos que estão, digamos assim, autorizados ou legalizados, né? Como que você faz essa triagem de análise de filtragem do fornecedor dos produtos, equipamentos, seja lá o que for, que você coloca dentro da sua clínica? A gente tem ali, né, a página da Anvisa, onde você vai buscar informações sobre os produtos, sobre quem é o fabricante, bula, né? E a gente tem já marcas que são renomadas aí, mas tem muita marca nova surgindo, né? Então, sempre, primeira coisa, buscá-la na página da Anvisa para ver se o produto tem autorização para ser comercializado aqui no Brasil, né? E aí, pesquisar artigos, conversar com colegas, né, que já utilizaram aquele produto, aquela marca, né, para trocar essas ideias, né, o que você achou, o resultado foi o esperado, né, porque a gente sabe também que funciona muito igual medicamento, né, o propagandista vem ali, né, e ele vai falar super bem, né, do produto dele. Então, não se deixar levar por isso, né? Tenha um olhar crítico, analise, avalie, não só o custo daquele produto, mas o resultado que ele vai te trazer também, né? Então, às vezes, vale a pena você investir um pouquinho mais em um produto que vai te dar um resultado mais legal do que você economizar, né, nesse aspecto. Mas, assim, buscar produções científicas, que a gente tem bastante aí já agora, no auge, né? Então tem muita pesquisa sendo feita na área e experiência de colegas, né? Que isso também não tem como substituir, né? Sim. A prática ali A mesmo. gente chama de network, né? Nossa É, rede de colegas de trabalho, que são confiáveis, que a gente troca experiências aí, né? uhum, E justamente por ser um mercado em expansão, né? E no Brasil bastante rentável, né? Existem os oportunistas, né? Eu trabalhei já como fiscal da vigilância sanitária aqui no município e eu falava quando eu ia fiscalizar o pessoal, eu falava assim, eu não preciso sair da minha sala para fiscalizar, porque o maior fiscal que tem é o seu concorrente. é verdade. Então, como que está na região, a sua, onde você trabalha aí, existem os casos de pessoas oportunistas ou não qualificadas que trabalham, e pegando esse gancho, que dica que você dá para um paciente, né, que alguém que está querendo procurar um procedimento estético, que ele procure, por onde ele começa para não ser enganado, para não fazer procedimentos que ele vai se arrepender? O que você deixa de dica? Eu acho que a primeira coisa que, né, a pessoa precisa fazer é buscar informações lá nas páginas dos conselhos para ver se aquele profissional realmente é habilitado, né, naquela área. Essa informação a gente consegue, né, jogando lá no Google, né, se ele é farmacêutico, então o Conselho Regional de Farmácia, lá tem um lugar onde você vai pesquisar, coloca o nome, coloca o número do CRF, se você tiver, né, disponível, e aí você já começa por ali a triar, né, quem que é e quem que não é habilitado pelo Conselho a atuar nessa área.
Outra coisa, assim, é a conversa. Eu acho que você precisa conversar, tirar todas as suas dúvidas, né? Sanar ali todas as dúvidas e expectativas, né, também. E porque na conversa você percebe também, né, se a pessoa sabe o que ela está fazendo, né, que seja tudo muito registrado, termos de compromisso, termo de consentimento, autorização para foto. Então, aquele profissional que documenta, né, o que está fazendo, aquele que mostra para você o produto, tira da caixinha na sua frente, né, para mostrar para você, ó, tô abrindo aqui, esse daqui é o teu produto, ele vem desse jeito, né, ó, aqui na seringa tem tanto, explica para ele, né, o que que você vai fazer? Ó, então eu tô pegando aqui, tô abrindo a toxina, ela vem assim, eu tenho que reconstituir, o gelinho é por esse motivo, né? Isso tudo passa confiança para a pessoa, né? E você também fica tranquilo, porque você está mostrando para ele, ó, da onde que eu tirei isso daqui, né? Não aquele que você chega no consultório e as seringas já estão todas prontas, preparadas na bandeja. É mais rápido, claro que é mais rápido, né? Já deixo tudo pronto lá e só aplico, né? Mas a gente não sabe daí de onde veio aquilo ali, né? E por mais que a pessoa seja leiga, né, o cliente ali, você precisa explicar para ele o que, que você vai fazer, o que, que você está colocando ali, né? Então a gente vê bastante É caso, uma dica importante essa daí mesmo, porque você não sabe nem o que tem na seringa, se é só soro, né? não, a gente tem alguns casos, assim, bem, aqui no Paraná, bem sérios, assim, né, de profissionais que aplicaram aquele PMMA, né, Os que, preenchimentos. exatamente, então a pessoa achava que estava fazendo um bioestimulador de colágeno, e, na verdade aplicaram esse PMMA, né, e aí na verdade, assim, eu não consigo nem entender o motivo de fazer isso, né? Mas, enfim, então a gente tem, né, bastante caso. A pessoa vai procurando um procedimento e eles dizem que estão fazendo e, na verdade, estão colocando outra coisa. Então, é importante que a pessoa saiba. Muitas vezes você pergunta, você já fez? Ah, eu fiz. Você lembra qual foi o produto que você usou? Não, não sei. Não faço ideia, né? Então, explicar sempre para a pessoa estar ciente o que, que você está colocando ali. Para a pessoa tá pagando, né? Então é o direito do consumidor ali. Para estar levando o gato por lebre, né? Assim como a gente falou no começo, vou fazer o Botox. Realmente é o Botox, às vezes já está aplicando da marca. Então você olha na embalagem e está retirando da marca X que ele prometeu, porque tem valores diferentes. Exato. Ele fala que está aplicando um e já está preenchido, está aplicando outro, né? Não, é isso Importante mesmo. essas dicas que você deu, porque às vezes a pessoa chega no consultório, né, ou na clínica e acaba entregando, né, de olho fechado, digamos assim, e a gente tem que saber selecionar e tomar alguns cuidados aí, né? E vai acontecer. Às vezes a pessoa vai chegar no teu consultório e vai falar, eu quero o Sculptra, né? Que é um bioestimulador famoso aí, né? Eu quero o Sculptra. Então, tudo bem, né? Vamos analisar para ver se é realmente o teu caso e se você quiser o Sculptra, a gente faz o Sculptra, mas ele tem um valor maior, né? E mostrar quais são as opções que você tem, né? Não precisa ser necessariamente esse, nós temos esses outros aqui, né? Mas às vezes eles chegam e falam, eu quero o Botox. E justamente falando nesse valor, né? Cada marca ou cada procedimento tem um valor. Como que está o mercado, né? A margem é boa para quem está querendo entrar nessa área? Compensa? O que você diz? Tem uma margem boa de trabalho? Qual que é o custo maior? É do profissional? Ou é do produto em si? Ou é investimento na clínica? Como que é essa parte? Sei que fica um pouquinho mais para outra sócia sua, né? Samael. Mas até certo ponto você tem que também pôr a mão no bolso para dividir as dívidas, né? Os custos, digamos assim, né? Como que é? Os produtos, assim, né, dependendo, né, de qual procedimento, os produtos eles têm um valor, né, mais elevado,
né? Mas você consegue ter uma margem bem bacana, né, em cima, assim, de cada procedimento, mas o que a gente precisa entender é que para que você tenha, né, esse lucro e isso se mantenha, você tem que entregar resultado, Sim. né? E para você entregar resultado, você tem que saber o que você está fazendo. Então, você tem que fazer curso, você vai gastar com isso, né? Você tem que estudar bastante, é o tempo teu que você está dedicando. Então, tudo isso você precisa considerar na hora de colocar o valor naquele procedimento, né? Não só o valor, os custos fixos, né? O custo do produto e pronto, mas e a minha hora? E o tanto que eu preciso me Exatamente. dedicar para fazer aquele procedimento. Ele é um procedimento trabalhoso, ele é um procedimento delicado, envolve eu saber aonde estão passando, né, as artérias, aonde está a musculatura correta. Então, né, tem que cobrar e desconfiar quando o valor é muito baixo, gente. Isso aí. Tem que É desconfiar. importante mesmo. É interessante que você fez essa parceria, né? E com a biomédica, tem procedimentos que um profissional pode fazer que o outro não pode fazer, como que é hoje, pelo menos farmacêutico e biomédico é muito parecido em tudo que pode estar fazendo de procedimento. Em biomedicina e farmácia, os mesmos procedimentos, né? Aí vai da questão do que cada um prefere, né? Então, ali a gente tem mais ou menos a nossa divisão, né? Então, ó, se for preenchimento labial, vai você, né? Eu prefiro que você faça, né? Então, ali foi uma coisa entre nós ali, né? O que a gente prefere fazer e a gente teve essa possibilidade, né? Mas a gente pode, dentro da estética avançada, trabalhar com tudo ali, né? A não ser que seja algo cirúrgico mesmo, né? Aí nós não temos essa competência, né? Aí teria que ter as parcerias, Sim. mas é Os muito dois, importante, os procedimentos podem ser feitos os mesmos, tanto um pelo outro. tanto um Isso é a pelo beleza, né? Assim como o curso de farmácia, que a gente tem a possibilidade de trabalhar em diversas áreas, né? Desde um balcão de farmácia até num laboratório, numa indústria, ou seja lá qual é outra muita área, área. a estética, pelo que você está me dizendo também, ela tem várias áreas, pequenas áreas dentro dela, né, em que você acaba se encontrando, né. Então é Sim. interessante você, como professora, né, coordenadora também, estar passando para os seus alunos, né, que ele, no fim das contas, ele vai se encontrar, digamos assim, né, de um jeito ou de outro, ele vai aprender de tudo um pouco, Sim. mas ele vai depois no dia a dia ver no que ele se aperfeiçoa mais, o que ele gosta mais, ou o que ele acha mais interessante, ou que ele tem mais habilidade para estar trabalhando. Então é uma área que, pelo que você está descrevendo, que atende a todas as demandas, digamos assim, das vontades, necessidades para os alunos aí, né? Uhum. A gente tem, eu tenho farmacêuticos conhecidos aqui na região que estão com consultório e trabalham só com a parte capilar, só capilar. Então, tem a especialização na estética avançada, e aí, claro, né, fizeram aí imersões, aperfeiçoamentos na área de suplementação, exames, voltado para a parte da tricologia ali, capilar. Então, ela faz consulta online, ela faz o acompanhamento online, aí o paciente vai, né, fazer as aplicações quando necessário, e ela está desenvolvendo nessa área específica. Legal, doutora Patrícia. Olha, a gente poderia ficar aqui algumas horinhas ainda conversando bastante, que é um campo bastante grande, né, de possibilidades, pelo que você tem bem explanou na sua palestra aí. Infelizmente, a gente tem um tempo para a gente terminar aqui. Eu agradeço desde já. Queria que você deixasse aí alguma dica ou convite para os alunos a conhecerem aí, se especializarem, os farmacêuticos e biomédicos, se quiserem especializar, pode oferecer aí fazer um convite para seus cursos de pós-graduação, fica à vontade. Então, né, agradecer aí o bate-papo. Realmente daria para a gente ficar conversando muito tempo sobre a área.
Se alguém tiver interesse em saber um pouco mais, né, pode entrar em contato. Não sei se vocês vão deixar ali no mini currículo ali, ó, algum contato, mas podem deixar meu e-mail, Quer entrar. deixar seu Instagram, alguma coisa, fica Isso, à no vontade. Instagram, né? Chama lá que a gente conversa. E também, né, quem vier aqui para esses lados do Paraná e quiser fazer a especialização, estamos prestes a abrir aí a 8ª turma, né, de especialização em estética avançada, que daí ela contempla aí a farmácia, biomedicina, enfermagem, fisioterapia, né? Então, as diversas áreas aí que também podem atuar na estética avançada. Tá? E, mais uma vez, muito obrigada aí pelo convite. Bom, doutora Patrícia, agradeço em nome do Unisalesiano, da coordenadora Ana Carolina, dos professores e alunos do curso de farmácia, pela sua presença. Muito obrigado pela excelente palestra, aula bastante esclarecedora, pelos seus ensinamentos, pelas suas reflexões. Agradeço também aos alunos, aos professores, aos colegas farmacêuticos e a todos que nos acompanharam. Forte abraço a todos e até o próximo congresso. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.